Meus irmãos, a todos recebam a paz do Senhor. Abra a sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Para não tomar tempo, só o versículo de número 11 e a parte A do versículo de número 12. Amém? Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Agora somente a parte A, irmãos, do versículo 12. E Deus disse: certamente eu serei contigo. Agora os irmãos, pode colocar a Bíblia no banco e repita assim comigo: o importante não é o que eu sou em Deus, mas sim que no meio do vale, o que Deus pode em mim. Amém? Você já vai entender o mistério. Sente-se adorando ao Senhor Deus. Quantos irmãos sentam adorando o nome do Senhor Deus? A Ele, o Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, seja dado toda a honra e toda a glória e todo o louvor, por estar aqui, conhecendo os irmãos, conhecendo o homem de Deus, o nobre pastor, ensinador da palavra de Deus, um homem de bom testemunho, pastor Paulo Zang, e a Igreja Pentecostal Renovada do Brasil. É um desejo do meu coração, diante do Espírito Santo que está entre nós, pregar aqui nesta igreja. Acompanho vocês há um tempo já, desde a época do congresso de missões que vocês faziam aqui, e a primeira vez que eu vi acerca desta igreja, foi um amigo meu lá de Toledo, o pastor Vilmar Flozano, pregou aqui uma vez, e eu fiquei feliz e alegrado, e criei uma comunhão, ainda que virtual, né? Vendo os irmãos aqui adorarem ao Senhor. Eu congrego na igreja Pentecostal Refúgio Eterno de Toledo, no Jardim Europa. Não trouxe carta, pastor, porque o pastor Jean, como ele trabalha na Bompel, o arquivo dele fica todo na empresa, ele está de férias. Mas eu comuniquei hoje ele que viria aqui, e ele mandou saudações ao pastor, a toda a igreja. Nosso pastor presidente também, pastor Dirceu. As saudações trouxe aos irmãos, e eu também quero levar daqui a eles as saudações. Amém? Amém. Deus abençoe o irmão Lair também, né? Esse grande homem de Deus, amigo, que passou essa enorme responsabilidade para mim pregar a palavra de Deus. Era para ele estar aqui, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus abençoe. Sou um pregador muito simples, irmãos, mas eu gosto de pregar a palavra de Deus. Quantos creem que avivamento é pela palavra? Irmãos, eu queria dividir uma palavra de Deus com os irmãos nesta noite. Sem dúvida nenhuma, o texto em que acabamos de ler é de total conhecimento de todos os irmãos que aqui estão, e todos que conhecem de Bíblia, que conhecem a palavra de Deus. E isso não precisa nem ter o básico de teologia, sabe que o livro de Gênesis, o livro do Êxodo, Deuteronômio, Levítico, e Números, são conhecidos como livro Pentateucos. E são livro Pentateucos? São 5 primeiros livros da Bíblia sagradas.
Todos estes 5 livros são escritos pelo servo de Deus, o homem de Deus e o maior libertador da história de Israel, chamado Moisés. Existe um antes e um depois na história de Israel, através da vida de Moisés. Se o livro do Gênesis pode ser considerado como o livro da queda do homem, quando Adão come do fruto proibido, o livro do Êxodo, que é escrito 1706 anos antes de Jesus Cristo, é conhecido como o livro da redenção israelita e o livro da redenção do homem. Exemplo, referência bíblica daquilo que falo, é em Salmos, capítulo de número 130, versículo 7 e versículo 8, quando lá está escrito assim: espere Israel no Senhor, há misericórdia nele, temos ampla redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. E para afirmar aos irmãos que o livro do Êxodo é de fato, com certeza, o livro da redenção do homem, o livro do Êxodo também é a obra da redenção por Cristo, que é conhecido como o seu Êxodo, após o seu falecimento de Jesus, na saída do mundo, como está escrito em Lucas capítulo 9, versículo de número 31. Nós podemos aprender algumas lições, de fato, neste texto em que acabamos de ler. Porém, é necessário que nós voltamos atrás em Gênesis capítulo de número 37, quando a Bíblia vai fazer referência a José, jovem humilde, filho de Jacó, que com apenas 17 anos de idade apacentava o rebanho de seu pai Jacó. E todos que conhecem de Bíblia sabem que nos dias de Jacó no Egito e em toda a história do Egito antes de José, nunca se houve na história um cargo de governador. José, ele é escolhido por Deus para quebrar esse protocolo, porque Deus, ele é de fato especialista em quebrar protocolos. Eu não sei como começou o ano de 2023 para você, mas eu creio de fato que há uma promessa de Deus sobre a tua casa, há uma promessa de Deus sobre a tua família, e há uma promessa de Deus sobre a tua cabeça. Talvez você é desacreditado no meio dos teus amigos, talvez você é desacreditado no meio da onde você congrega, mas Deus me trouxe aqui para pregar, não é nem a mensagem, mas eu vou pregar, que Deus esse ano vai quebrar muito protocolo na sua vida. Tem muita gente dizendo por aí que tu não vai chegar, mas Deus me trouxe aqui para pregar, debaixo da unção daquele que me chamou, para dizer que tu vai chegar, tu vai pregar aonde você nunca imaginou que ia pregar, tu vai cantar aonde tu nunca imaginou que ia cantar, porque quem honra é Deus e quem cumpre promessa é Deus. José, com 17 anos, ele está apacentando as ovelhas. Com apenas 30 anos
de fato, ele vai assumir o cargo de governador do Egito. E neste espera de 13 anos, todos que conhecem de Bíblia, sabem que os irmãos de José tinham uma implicância enorme com ele. E não era por causa da túnica de várias cores, como está no versículo 5, no capítulo de número 37. Mas era por causa de uma promessa de Deus que estava sobre a vida dele. Qual era? No versículo 18 de Gênesis 37. Quando depois dele ter sido jogado em um abismo, depois dele ter sido vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas, mesmo assim Jacó chega em José e diz: José, seus irmãos agora foram embora para Siquém, mas eu tenho um pedido a te fazer. Seus irmãos foram embora, mas eu quero que você saia da onde você está e vai até os seus irmãos em Siquém, para saber aonde eles estão e como eles estão. Jacó podia ter ouvido de José que não iria, ou talvez não iria, por causa de tanta perseguição que ele sofreu dos seus irmãos. Mas a resposta de José para Jacó é uma só: sim, pai, eu estou à disposição. Quer viver promessa em 2023? Tenha disponibilidade para o reino de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que quando José está chegando em Siquém, logo os irmãos de José vão ver ele e vão dizer: lá vem o sonhador. Porque José nunca foi perseguido por causa da túnica de várias cores que seu pai Jacó havia dado a ele. A maior perseguição dos seus irmãos para com ele é porque ele era sonhador. Sonhe que em 2023 você vai chegar lá, em nome de Jesus. Só que em Êxodo capítulo de número 1, todos os filhos de Israel que entraram com Jacó, toda essa geração agora falece. José permanece no Egito, só que com a idade de 110 anos, a Bíblia diz que Jacó falece, todos os seus irmãos, toda aquela geração. Os filhos de Israel estão crescendo, aumentando-se muito, multiplicando-se muito, vão se fortalecendo, de que certa forma agora todo o Egito e toda aquela terra vai se encher deles. Chega agora ao Egito um novo rei, a qual não conhece nada de José, um novo faraó. E este faraó agora destes dias percebe-se que os hebreus estão crescendo, e ele chama o povo e diz um só aviso: eis que os filhos de Israel está crescendo e é muito mais poderoso do que nós. E aí que o faraó tem a seguinte estratégia: sejamos sábios, sejamos inteligentes, para que este povo não se multiplica. E acontece que se vier uma guerra deles contra nós, eles não têm o êxito em vitória contra nós. E a Bíblia diz no versículo de número 11, que os egípcios colocam maiorais de tributos para trabalharem, para afligirem as cargas sobre os hebreus, que vão ali edificar a Faraó cidades, estátuas de Pitom e Ramassés. Porque Satanás, ele sabe, irmão, que o projeto de Deus, quando está sobre a tua vida, para se tornar visível, ele não planeja
algo já amanhã, ele começa hoje, porque o projeto, quando é de Deus, não precisa estar vivo para causar fúria no inferno. Mas do versículo 12, o que me chama muita atenção é assim, que quanto mais o povo de Deus era afligido, mais eles se multiplicavam, mais cresciam, que deixavam os filhos de Israel em número muito grande. Deus me trouxe aqui para pregar para os jovens desta casa, e para você que veio ouvir uma palavra de Deus, porque crente que tem promessa é assim, irmão: quanto mais fala mal, quanto mais calunia, quanto mais invejam o ministério, o casamento, a chamada, a empresa dele, quanto mais são contra você, mais você ora, mais você prega, mais você canta, mais você é cheio do Espírito Santo, e mais Deus prospera na tua vida. Tem alguém que crê nesta palavra? Joga a mão para cima, abre a boca e adora. Eles estão crescendo. Os egípcios continuam fazendo os filhos de Israel trabalhar com dureza. A vida dos hebreus se tornam amargas. Mas a primeira estratégia do faraó não dá certo. Colocou o povo para trabalhar de Deus, para trabalhar, para serem escravos, mas eles continuam crescendo. Mas aí surge a segunda estratégia, para que agora as parteiras que se chamam Cifra e Puá, as mulheres que naquela época ficavam responsáveis para que todas as crianças que nascessem, elas ficavam em cargo do nascimento dessas crianças. Faraó chega diante delas e diz: vou falar no português bem contemporâneo. Eu tentei alguma estratégia para parar o povo de Deus crescer e não adiantou. Coloquei para trabalhar, está crescendo. Mas o seguinte: toda a criança agora do sexo feminino que nascer, deixa viver. Mas se for do sexo masculino, mata. Mas no versículo 17 diz algo assim: que as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o faraó mandou, e conservou os meninos com vida. Porque o projeto, quando é de Deus, o diabo pode tentar matar, pode se levantar macumbeiro, pode se levantar feiticeiro, pode até ter vindo alguma doença, alguma enfermidade contra a tua história, mas não vai te parar no ano de 2023. Você está vivo, você está viva, você está dando glória. O diabo jurou que aquele câncer no meio da tua família ia matar alguém da tua casa. Jurou que no ano de 2020, no ano de 2021, o Covid ia destruir a tua saúde. Jurou, até fizeram macumba, mas você está vivo para a glória de Deus, para a glória do Senhor dos Exércitos. Nada te para, nada toca na tua vida, nada toca na tua saúde. Os meninos são conservados com vidas. Faraó chama as parteiras e diz: eu mandei vocês matarem as crianças do sexo masculino que nascessem, e vocês fizeram totalmente ao contrário. Por quê? Só quem come em toda e meia crise, irmãos. Deus sempre dá estratégia aos teus. As parteiras olham para Faraó e diz: é que as mulheres hebreias, elas não são como as egípcias. Elas são fortes, são vivas. E antes de nós chegar lá, elas já tinham dado a luz aos meninos. Aí no versículo 20, no versículo de número 21,
A Bíblia diz que Deus honra essas mulheres, dando a elas casas e famílias. Porque como está em Provérbios 8 e 10, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, Deus sempre honra quem tem temor à sua palavra. Quer ser honrado por Deus este ano, irmão? É ser honrado por Deus este ano, irmã? Tenha temor à palavra de Deus. Tenha temor à voz do Espírito Santo. Tem muito crente, irmão, desculpa falar, mas eu vou pregar o que Deus está mandando aqui. Tem muito crente que passa 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos dentro da igreja, nunca viveu uma experiência com Deus. Deus nunca honrou ele. Não é porque Deus não quis, não, irmão, é porque é desobediente, não é fiel. Mas todos aqueles, eu te provo na Bíblia, que todos aqueles que ouvem a voz de Deus e são obedientes à palavra de Deus, Deus sempre honra na terra quem é temoroso à sua palavra. Tem alguém entendendo o que Deus está dizendo aqui? Eu vou te honrar este ano, se você temer a minha voz e a minha palavra. Então, irmão, no ano de 2023, quer prosperar, quer avançar, quer progredir, irmão, não dê ouvido a que Faraó está falando, não dê ouvido aos críticos ao teu ministério, ao teu casamento, à tua casa. Ouça a voz de Deus que tu vai avançar, tu vai crescer e vai prosperar para a glória de Deus Pai. A segunda estratégia de Faraó não dá certo, irmão. Irmãos, desculpa dizer algo aqui, pastor Paulo Zang, me desculpa, mas não é minha simplicidade. Nós podemos aprender uma coisa com Satanás, que nem a gente mesmo sabe. O que é, irmão? Você está ficando louco? Não, irmão. Irmãos, Faraó é insistente. Colocou o povo para trabalhar, o povo continua crescendo. Tentou matar as crianças do sexo masculino, as crianças nasceram e o povo continua crescendo. Mas olha no versículo 20, eu vou explicar para você. Olha a estratégia de Faraó. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis nos rios, mas a todas as filhas guardam com vida. Nós podemos aprender o que com Satanás, irmãos? Desculpa, é que Satanás ele já está condenado. Paulo em Romanos diz que o Deus de paz no último dia vai esmagar a serpente com a planta dos seus pés. Mesmo assim, irmão, Satanás não desiste de nos atentar. Nós, qualquer problema, a gente quer sair da presença de Deus. Satanás não desiste de destruir a tua família e o teu ministério. É por isso que Faraó agora dá esta ordem para que todos os filhos que nascem lancem no rio. Mas todas as filhas guardem com vida. É por isso que no versículo, capítulo de número 2, do versículo 1, a Bíblia diz que foi-se um varão da casa de Levi, conhecido como Anrão. Agora esse homem casa com outra mulher, filha de Levi, Joquebede. Eles se casam. E a partir daqui para frente eu chamo muita atenção dos irmãos que vamos entrar na palavra. Que só a partir do versículo de número 2, toda a história de Israel começa a ser mudada. Esse homem chamado Anrão casa com Joquebede. E no versículo 2 a Bíblia diz que esta mulher tem um filho. Só que quando ela vê que esta criança nasce, esta criança é formosa, bonita. Só que essa criança não podia ficar para ela porque certamente ia morrer, porque era a ordem de Faraó. E é por isso que ela esconde a criança por 3 meses. A Bíblia diz então que ela pega, no versículo 3 assim, que não podendo porém mas escondê-lo, ela vai pegar uma arca de juncos, com betume e pés, vai colocar o menino
dentro desta arca e vai colocar na borda do rio. O projeto de Deus para Israel agora, o Moisés, já não estava mais nas mãos de Joquebede, sua mãe. Porque quando o projeto é de Deus, e para não morrer, é preferível que talvez você lance isso na mão de Deus para que no tempo flua, do que continuar na sua mão e imaturamente você perdê-lo. E Deus me trouxe essa noite aqui para pregar. Eu tenho um Moisés nesse ano de 2023 para entregar na tua história. Eu tenho um Moisés nesse primeiro semestre para entregar nas tuas mãos. Só que eu não quero te perder, porque o que eu tenho na tua vida ainda não está maduro o suficiente para você desfrutar da promessa. Mas a partir do momento que você colocar nas minhas mãos, o que vai acontecer? Olha aqui, no versículo de número 4, Miriam vai estar olhando Joquebede colocar Moisés dentro do cestinho. Só que ela vai ficar de longe olhando. Embora a Bíblia não diz, eu imagino Joquebede, e deixa eu conjecturar, eu imagino Miriam pensando: Moisés agora não está no controle da nossa família. Mas a verdade é que o Moisés estava no controle da mão de Deus. Certamente o cestinho estava indo bem devagar. Só que o cestinho tinha endereço certo. Porque eu aprendo que quando o projeto é de Deus, não é a velocidade das coisas andando que vai determinar onde eu vou chegar. E o problema da nossa geração, principalmente nós jovens pregadores, o problema é que a gente quer chegar muito rápido demais. E a gente acha, pastor Paulo Zanck, que ministério e chamada de Deus é como um avião da TAM. Desculpa a expressão na minha simplicidade, que tem que decolar rápido demais. Quando na verdade importante para Deus não é a decolação do voo, é a instabilidade. E Deus me trouxe aqui para pregar para a sua vida e para o seu coração, para te dizer: você vai chegar lá, você vai viver promessa. Colocou na minha mão, fica em paz, porque o mais importante agora, neste momento, não é você chegar, é permanecer, é ter instabilidade. Eu vou aqui adiantar para não tomar muito tempo. Ela coloca a criança, Moisés está dentro do cestinho. E quando Moisés está chegando, aproximadamente no local, a Bíblia diz, na finalidade do rio Nilo, a Bíblia diz que uma das filhas de Faraó vai abrir o cestinho, vai se deparar com aquela criança chorando. Vai olhar para aquela criança, para toda aquela formosura bonita, porque projeto quando é de Deus, irmão, entende, o projeto de Deus não é feio, é bonito, é formoso. 2023 é o ano da honra de Deus sobre a tua casa, 2023 é o ano da honra de Deus sobre o teu ministério, e Deus me trouxe aqui para pregar. Não vai ser nada feio, desculpa a simplicidade, vai ser algo grande e formoso para a glória de Deus. Ela abre o cestinho e vê aquela criança chorando e diz: esta criança, este menino certamente é hebreu. Porque quem tem promessa, irmão, só de olhar para ele, só de olhar para ela, pelo jeito de falar, dá para saber que é de Deus, ele é. A filha de Faraó abre aquele cestinho e diz: é dos meninos, este hebreu. Aí que elas mandam chamar uma das hebreias e diz: quer criar essa criança?
Aí no versículo 9 diz assim: que então disse a filha de Faraó. Agora Miriam está diante dela. Leva este menino. Aliás, Joquebede está diante da filha de Faraó. A filha de Faraó olha para ele e diz: leva este menino, cria ele, vou te dar um salário. A Bíblia diz que Joquebede leva Moisés e cria ele. O projeto de Deus que outrora Moisés tinha saído das mãos de Joquebede, agora estava na mão dela de novo. Estou pregando muito devagar só para você entender alguma coisa aqui. Esse ano de 2023, Deus vai colocar na sua mão aquilo que você perdeu. Talvez as coisas não fluíram no final de 2022 de acordo com o que você queria, mas 2023 Deus está dizendo por esta palavra: vou colocar na tua mão de novo aquilo que você perdeu, porque eu tenho prazer em honrar na terra quem é fiel na minha presença. O menino cresce, e aqui eu vou adiantar a mensagem, irmãos. O menino cresce, Moisés cresce, já está grande, ele volta para a filha de Faraó, que adota o nome dele, coloca o nome dele de Moisés, significado porque das águas eu tenho tirado. Moisés cresce, e quando ele cresce, ele já no Egito, já como egípcio, Moisés vai cometer alguns erros. Eu vou aqui adiantar a mensagem para não tomar tempo, irmãos. Com 42 anos aproximadamente, a Bíblia diz que já grande, Moisés saiu junto aos seus irmãos. E quando ele saiu junto aos seus irmãos, ele vai ver que um soldado egípcio está ferindo um dos hebreus. Moisés vai olhar para uma banda a outra, vai ferir aquele egípcio, matar ele e esconder na areia. Porque no meio da caminhada, irmãos, não há ninguém perfeito, todo mundo erra. Vão chegar diante de Moisés e dizer: quem te colocou como maioral para ter essa autoridade, para chegar e matar um dos egípcios? O tempo passa, e depois de muito esses dias, Moisés já casado, já ali apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro, neste tempo em que ele erra assassinando esse egípcio, e entre ele casar, a Bíblia diz que esse rei do Egito agora morre. E isso serve de comemoração por muitos dos hebreus. E a Bíblia diz no versículo 24 de Êxodo 2, que Deus ouviu o gemido do povo de Israel. Se lembra do concerto de Abraão, Isaque e Jacó com o seu Deus. E no versículo 25 diz assim: que atentou Deus para os filhos de Israel. E olha a expressão, irmãos: e conheceu-os Deus. Deus conhece o seu coração. Deus conhece a fidelidade que tu tem na presença dele. Moisés, agora maduro, com as cães brancas, e aqui eu já vou terminar, irmãos. A Bíblia diz que ele está apacentando o rebanho de Jetro, teu sogro, sacerdote em Midian, cuidando de todo o rebanho. No versículo 2 diz assim que
que Moisés agora está no monte de Deus, o Monte Horebe. E de certa forma, irmão, esse Monte Horebe, a originalidade dele se dá a regiões montanhosas, que vem do significado Sinai, nome específico somente este monte. E quando Moisés está ali apacentando o rebanho do seu sogro, a Bíblia diz, irmãos, que apareceu um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E quando Moisés olhou, viu que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Irmãos, essa sarça nada mais é do que um arbusto seco, uma planta cheia de espinhos. E nos dias de Israel, se você for lá hoje, é uma planta que fragilmente, facilmente ela se descompõe. Mas a Bíblia diz que é nesta sarça em que o anjo do Senhor se manifesta. Porém a sarça não se consome. Moisés vira para o Senhor Deus e diz: agora me virarei para ti e terei esta grande visão. Porque a sarça não se queima. Porque não adianta, irmãos, aqui dentro a gente falar em línguas estranhas, a gente glorificar a Deus, como diz um bom pentecostal, entrar no manto e lá fora dar mau testemunho. Deus não está à procura do crente sarça, mas do crente fogo. Aliás, Deus não está à procura do crente fogo, e sim do crente sarça. Tem muito crente fogo que aqui dentro ele fala em língua, ele roda, ele pula, ele marcha, mas lá fora dá mau testemunho. Mas o crente sarça não, irmão. Aqui dentro ele fala em língua, aqui dentro ele levanta a mão, lá no trabalho dele ele dá bom testemunho, na empresa dele ele dá bom testemunho. Aonde ele vai ele é cheio do Espírito Santo. Não se consome. Deus olhando que Moisés queria olhar para trás para ter uma visão daquela sarça, Deus olha para Moisés e diz: Moisés! Moisés, olha a expressão, irmão, bradou Deus no meio da sarça e diz: Moisés, Moisés. E ele diz: Senhor, eis-me aqui. Moisés, não chegue para cá. Desculpa a expressão. Ah, é Jeová, por quê? Por quê? Primeiramente, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo, e na casa de Deus, irmão, eu não posso me colocar de qualquer maneira. Tem muita gente pregando, tem muita gente cantando, tem muita gente regendo, tem muita gente à frente do trabalho, mas que há muito tempo está entrelaçado no pecado, está entrelaçado na fornicação, está entrelaçado no adultério. E Deus está dizendo: no ambiente de glória, aonde o meu Espírito se manifesta, se purifica primeiro, se limpa primeiro, se conserta, para depois querer ter uma visão que eu tenho para tu ver. Só tem visão de cima quem honra a sua vida espiritual, porque Deus não aceita qualquer um no seu altar. Não está entendendo o que Deus está falando? No versículo 7 aqui, eu já vou terminar, irmãos. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o clamor teu por causa dos teus autores. Conheço as suas dores, portanto eu vou descer. Olha a expressão, irmão, portanto desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazer vocês subirem da terra que vocês estão,
há uma terra que mana leite e mel, porque é uma promessa de Deus de prosperidade para a vida de algumas pessoas aqui. Esse ano é ano de Deus mover as águas no meio do teu ministério, no meio da tua casa. Deus vai começar a mudar o patamar de alguns aqui, alguns jovens aqui. Aí no versículo 9, Deus continua. Bom, porque a comunicação de Deus com Moisés é uma comunicação de quem tem intimidade. Deus comunica com quem tem intimidade, irmãos. Aí no versículo 9 diz assim, e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Tenho visto a opressão que os egípcios os têm oprimido. Mas Moisés, eu tenho uma segunda ordem para dar para vocês. Eu imagino a expressão dizendo, Jeová, qual é? Moisés, vem agora, porque eu vou enviar você a Faraó, para que tires o meu povo e todos os filhos de Israel do Egito. Moisés olha para Deus e diz, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu, Jeová? Estou pregando para jovens essa noite que tem uma chamada de Deus na vida. Eu não vim aqui fazer você pular, não vim aqui fazer você saltar. Eu vim aqui pregar uma palavra de Deus muito simples. Jovens que têm uma chamada de Deus, mas se minimiza dizendo, mas quem sou eu? Não tenho recurso, não sei pregar, não sei nada de teologia, não sei nem me expressar direito na frente do altar. Mas quem sou eu, Jeová? Para que vá até a Faraó e tire do Egito o seu povo. Que eu termino, irmãos. Deus olha para Moisés e diz assim, vou falar na linguagem contemporânea. Moisés, você não está entendendo. Deus diz assim para ele, Moisés, certamente eu serei contigo, e isto será por sinal de que eu te enviei, quando você tirar o meu povo do Egito, servindo a Deus neste monte. Porque o importante, irmãos, não é quem eu sou em Deus no meio do vale, mas o mais importante é quem Deus é em mim. Porque eu em Deus, irmão, eu em Deus, Deus não precisa de nada de mim. Agora Deus em mim, posso tudo naquele que me fortalece. Eu vou terminar aqui a palavra agora. Tem alguém aqui que tem chamado de Deus. Deus tem uma vocação na tua vida. Deus tem uma vocação de chamada ministerial na tua história. Mas Deus me trouxe aqui para pregar para esses jovens e para você que veio aqui ouvir uma palavra. O importante não é o que você é em mim, mas o importante é o que eu sou em você. Você não pode, mas eu posso. Você não faz, mas eu faço. Você é fraco, mas eu sou forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Vai, Moisés, deixa eu te usar, Moisés. Moisés, você não entendeu, Moisés. Aqui vou terminar. Moisés, o importante, Moisés, não é quem você é, mas o importante é que eu estou contigo. Vai, Moisés, avança, Moisés, porque eu estou indo para te usar numa grande missão, para livrar o meu povo. Aí, Jeová, e o que mais, Jeová? Aí eu termino aqui. E disse Deus a Moisés: Moisés, só fala algo a eles. O que, Jeová? Que eu sou o que sou. E diga mais. Jeová, o que mais o senhor quer que eu fale? Diga a eles assim: o eu sou me enviou a vós. Porque quem tem chamada não tem que pregar sobre ele, tem que pregar sobre o eu sou. Deus me trouxe aqui para pregar, já termina agora.
que Ele vai levantar jovens aqui nesta casa, vai levantar um Moisés, porque assim diz o Senhor na minha boca. Levanta a tua mão lá em cima agora, agora. Quem veio aqui olhar para o lado, veio olhar mosquito na parede, quem veio vai perder o culto, irmão. Mas receba essa palavra, guarda no teu coração. Deus me trouxe aqui para pregar, eu vou pregar, queira Satanás, o inferno ou não, eu vou pregar. Deus me trouxe aqui para pregar. Estou pregando para alguém desacreditado, alguém que não tem recurso, alguém que não tem nada, influentemente falando. Mas Deus está dizendo: eu sou contigo. Em 2023, eis que tem uma porta de um grande avivamento sobre a cidade de Cascavel, e eu vou usar algum dos meus nessa casa para um grande mover da minha glória, que vai pairar sobre esta casa, que vai pairar sobre este lugar. Tem alguém que crê nesta palavra, irmão? Joga essa mão para cima e abra a boca para adorar, para adorar, para adorar. Tem alguém que crê nesta palavra? Irmão? Joga a mão para cima aí agora. Vou terminar aqui agora. Deus vai te usar no meio de quem é. Deus, talvez você não tenha dinheiro, talvez você não tenha fama, talvez você não é influente, mas Deus está dizendo: eu não preciso de recurso, eu não preciso de quem tem, eu preciso de quem é na minha presença. Vai, Moisés! Ramakala Samaramandahaya, Irimikanda Labachandaramahaya, Urimienderebe Assurimikalahasia. Deus me trouxe aqui para dizer: eu sou contigo. Vai, Moisés, porque tem um grande mover da minha glória. Diz o Senhor a esta casa: eu tenho livramento, eu tenho cura, eu tenho milagre, eu tenho manifestação da minha glória. E aqui eu vou levantar Moisés. Pode até não acreditar ele mesmo, mas eu acredito em você e isso já basta. Quem eu crê nesta palavra, abra a boca para adorar. Eu termino, irmãos. Aramanti calabassore me calamante ebeace alamanto e que la racia alabai chou de bebe assura marra emai chui que manda racia. Eu não sei se você quer o que eu estou pregando aqui, mas eu vou falar. Já vou entregar o microfone para o pastor Paulo. Mas o que Deus me mostra aqui no meio desta casa é uma cachoeira de águas cristalinas e uma voz que paira no meu ouvido direito, que é Jeová. E ele me diz: diz a minha igreja, diz ao meu ungido, diz a minha ungida, que tem um divisor de água chegando nesta casa aqui agora. Teu ministério nunca mais será o mesmo, a tua casa nunca mais será o mesmo, porque tem um divisor de águas sobre a tua casa. Levanta essa mão, eu sou pregador da Bíblia, é muito simples, irmão. Essa moça de branco, levanta a mão aí, moça, você mesmo. Tem uma nuvem branca sobre a tua cabeça, e agora? Eu não sei quem tu é, nem me interessa saber, mas o Deus que prega na minha boca manda eu pregar para ti essa noite, que tem um divisor de água chegando sobre a promessa que Ele tem na tua vida. A partir de hoje, tu vai começar a ver coisas que tu nunca viu antes. Há uma glória de Deus sobre a tua cabeça, e agora, receba de Deus renovo. O ano de 2022 pode ter sido difícil, mas Deus está dizendo: 2023 vou te honrar com a minha promessa. Quantos que recebem essa palavra, digam glórias a Deus? Receba aí, moça, é de Deus. Manderei biassura barrácia. Todos que servem a Deus, levante a mão aí. Todos que servem a Deus. Tem alguém afastado de Jesus aqui? Tem alguém afastado de Jesus aqui? Alguém que nunca aceitou Jesus? Irmãos, tem que passar o microfone para o pastor Paulo, senão nunca mais me chama para pregar aqui. Ramandere bessura malarrácia. Herebi calamancho que nirarasai. Rebaia calaçou memeberrácia. Nós estamos em guerra aqui. Chalamanta. Eu já quero passar o microfone, mas eu estou ouvindo um barulho de espada aqui no meio desta casa aqui, ó. Bem no meio deste corredor aqui, ó. Pá, pá, não sei o que é, mas tem depressão caindo por terra aqui, irmãos. Faraó não vai te incomodar mais. Deus está dizendo: tem um Moisés nascendo na tua história hoje, no meio da crise, no meio do nada, mas vai nascer.
Não tem ninguém para aceitar Jesus hoje? Não tem ninguém para aceitar Jesus? Alguém afastado? Não tem ninguém? Então as palmas que louvam Jesus, irmão. Deus abençoe.